Sabe como é que a gente organiza o passado? A história não é só um monte de coisa que aconteceu, não. É uma narrativa. E toda narrativa precisa de uma estrutura. Hoje, a gente vai decodificar as ferramentas que transformam milhares de anos de acontecimentos numa história que dá pra gente entender. A gente vê esses símbolos em tudo que é lugar, né? Em relógios antigos, na frente de prédios importantes, até nos créditos de filmes. Eles são familiares, mas ao mesmo tempo parece um código meio secreto, uma língua de um tempo que já passou. O que será que eles significam de verdade para a história? Então, vamos pensar nisso? Com toda a tecnologia que a gente tem, com o número digital para todo lado, por que um sistema de 2.000 anos de idade continua sendo padrão para falar dos séculos na história? Essa é a grande pergunta que a gente vai investigar agora. Olha, o desafio para quem estuda história é gigante. Imagina só ter que organizar milhares de anos de guerras, invenções, impérios, culturas e transformar tudo isso numa linha do tempo que faça sentido. Precisa de um sistema, de uma estrutura, senão a gente se perde completamente nesse oceano de tempo. E a resposta para esse desafio enorme começa justamente com o código. Então, vamos decifrar a primeira peça desse quebra-cabeça, a ferramenta que os historiadores usam para dar nome aos séculos. Pensa só, o sistema todo para contar os séculos se resume a apenas 7 letras: I, V, X, L, C, D e M. Ué, mas por que letras? É que por muito tempo a língua do poder, do conhecimento, era o latim. Então, essa convenção acabou pegando, se consolidou e olha só, tá aí até hoje. E o mais genial é que o sistema é super simples, baseado em duas regrinhas principais. Primeiro, a regra de somar. Um número menor que vem depois de um maior, a gente soma. Tipo, V mais I vira VI, que é 6. E tem a regra de subtrair. Um número menor, antes de um maior, a gente diminui. O I antes do V vira IV, que é 4. Com essa lógica, dá para montar todos os outros números. Então, é para isso que serve o código. Os historiadores pegaram esses algarismos e usaram para batizar a unidade de medida mais importante para eles: o século, um bloco de 100 anos. É como se fosse o tijolinho fundamental para construir o estudo do passado. E tem um macete bem fácil para descobrir de qual século um ano faz parte. Se o ano terminar em 00, como 1800, moleza, o século é o número que vem antes, 18, século 18. Agora, se não termina em 00, como 1830, o truque é o seguinte: a gente ignora os dois últimos números e soma 1 ao que sobrou. 18 mais 1, 19, século 19. Simples e super eficaz. Ok, se os séculos são os tijolos, os historiadores também precisam construir as paredes e os cômodos da casa. Para isso, eles agrupam os séculos em períodos ainda maiores, que a gente chama de eras. Para dar conta de uma história tão gigantesca, o jeito foi dividir em grandes capítulos. E cada um desses períodos tem uma personalidade própria, sabe? Definida pelos eventos mais marcantes, pelas tecnologias, pelas grandes transformações da época. O jeito mais tradicional de organizar a história, principalmente aqui no Ocidente, é essa divisão em 4 partes, a chamada quadripartite. A Antiguidade, depois a Idade Média, a Idade Moderna e, finalmente, a Idade Contemporânea, que é a que a gente vive hoje. Mas essa divisão, por mais útil que seja, leva a gente a uma pergunta bem crítica. Será que esse mapa do tempo conta a história da experiência humana inteira? Ou será que ele deixa algumas partes do mundo meio no escuro? A própria fonte desta análise já dá a dica. Essa estrutura, que foi criada na Europa, é sim uma ferramenta útil para organizar os estudos. Isso é um fato. Mas é fundamental reconhecer que ela tem limitações bem importantes. E essa limitação tem nome: eurocentrismo. É uma perspectiva que coloca a história da Europa no centro do mundo, como se fosse a principal, e as outras histórias ficam meio de lado, na periferia. Aquele mapa do tempo que a gente viu foi desenhado com essa lente. E a consequência disso é que quando a gente tenta aplicar esse mesmo modelo para outras civilizações, na Ásia, na África, nas Américas, a gente corre o risco de criar uma visão desigual da história, onde as narrativas super ricas e complexas de outras culturas simplesmente não se encaixam e acabam sendo distorcidas ou, pior, ignoradas. Então, o ponto crucial é este aqui. É preciso reconhecer que séculos, eras, calendários, nada disso é uma verdade absoluta da natureza. São ferramentas, são invenções culturais poderosíssimas que nós criamos para conseguir organizar o passado. E, como qualquer ferramenta, ela reflete a cultura que a criou.
E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Se os mapas que a gente usa para navegar no tempo têm fronteiras e pontos cegos, a grande pergunta que fica é: quais histórias fascinantes do passado estão sendo deixadas de fora? A resposta para isso pode mudar completamente o jeito como a gente entende a jornada da humanidade.